A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quem veio louvar a Deus? Louvai ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que todos, quando têm fôlego, louve ao Senhor. Nós precisamos de louvar e adorar, engrandecer o nome do Senhor. Porque aqueles que desceram à sepultura já não louvam mais. Aqueles que estão no silêncio já não adoram mais. E Deus nos deu o privilégio desta manhã, dessa tarde e agora dessa noite, de poder realmente desfrutar da palavra de Deus. Aqui está calor, irmão. Esse calor é o fogo do Espírito. Amém? Há uma unção nesse lugar. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Você tem liberdade. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, versículo 1. E tentou, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesse dia. Senhor, meu Pai, nesta noite, nós te engrandecemos e nós pedimos ao Senhor, Pai, continua falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, de mim, Senhor, meu Pai, eu não tenho nada. Senhor, meu Pai, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é Deus do impossível. O Senhor é Deus que vê, Senhor, meu Pai, onde o homem não vê. O Senhor opera onde o homem não pode alcançar. Senhor, em nome de Jesus, tenha livre curso a Tua palavra nessa noite ao nosso coração. Que o Teu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e glória a Deus. Você pode assentar. Maravilhoso, irmãos. Nesse dia, no começo desse dia, ouvindo ali a ministração do pastor Carlos, onde que nós entendemos que nós precisamos buscar a Deus, encher o nosso coração do temor e tremor a Deus. A palavra do Senhor diz que nós faríamos obras iguais, obras maiores do que Jesus, Ele fez. Então nós precisamos realmente ser entendedores e sabedores que nós precisamos buscar mais de Deus. Nós não chegamos no nível ainda, quem sabe até que Deus espera que nós alcancemos. Nós não vivemos o melhor de Deus ainda, o melhor de Deus está para acontecer. É só nós realmente nos posicionar e buscar a Deus e fazer conforme a sua vontade. É maravilhoso, irmãos, nós adorar e louvar ao Senhor. E no conceito, como nós fomos ministrados pelo nosso apóstolo Geraldo, no conceito louvor, nós damos louvor a Deus pelos seus feitos grandiosos e maravilhosos, não são poucos. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus Ele tem feito em nossas vidas, por essa graça de nós podermos estarmos aqui, ouvindo a palavra,
aprendendo mais da palavra de Deus, e nós louvamos a Deus. Louvor, nós podemos louvar a Deus com a nossa oração, com as nossas palmas, cantando cânticos ao Senhor. Nós manifestamos esse louvor e muitas vezes visivelmente ao homem, mas nós estamos diante de um Deus que Ele tem os olhos como chama de fogo. O Senhor, quando Ele diz lá em Mateus 6,6, quando Ele nos ensina a entrar no oculto, no quarto, no lugar secreto, Ele fala para nós buscar, para nós orar, porque o Deus que vem em oculto, Ele vai recompensar. Salmo 101:6 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando quem? Os fiéis. E aquele que anda no caminho reto, ele se aparta. O Senhor diz em 4 de João, capítulo 23, que Ele procura quem? Os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse culto, esse louvor, essa adoração, o louvor congregacional, muitas vezes ele é visto, mas nós muitas vezes não conseguimos ver além do que isso ele transmite. E nós muitas vezes nos reunimos, mas nós precisamos entender que a adoração ela é diferente do louvor. O louvor, nós adoramos Deus pelos seus feitos grandiosos, mas a adoração ela é profunda, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele também é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Adoração não é por aquilo que está acontecendo, quem sabe de bom na minha vida. Nós adoramos até nas coisas más, nas coisas difíceis, nos momentos de dificuldade. Eu penso e começo a imaginar comigo o tempo que nós vivemos, dias maus. O apóstolo Paulo dizendo sobre as dores de parto. Agora imagina sentir as dores de parto de novo. É maravilhoso nós adorar o Senhor, mas nós vivemos um tempo em que a realidade, muitas vezes, ela não condiz com a nossa vida. Mas como assim, pastor? A palavra do Senhor, irmãos, começa nos dizendo, nesse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 22, sobre o Abraão, pai da fé. A adoração, ela envolve muito mais do que aquilo que o homem pode ver, do que aquilo que pode ser manifestado no meio de uns para com os outros. Adoração é um estado, adoração envolve fé, adoração envolve sacrifício. E nós vemos muito bem através da vida do Abraão, pai da fé. Imagina, tentou Deus Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Aí Deus vai e pede. Quem? Isaac. 25 anos aguardando essa promessa. Imagina o desejo do coração desse homem. Imagina, irmãos. E agora Deus fala assim, me dá o Isaac. É o holocausto, é todo. Deus é exclusivo, Ele não aceita nada por metade, é na totalidade. É isso que nós precisamos analisar na nossa vida, é a totalidade, o qual nós adoramos, o qual nós rendemos, o qual nós prostramos diante de Deus, o qual nós servimos a Deus, porque o serviço também é adoração. Mas agora no sacrifício nós precisamos entender, sacrificar o quê? Nós vivemos uma geração com as pessoas não estão dispostas a sacrificar. Muitos querem adorar ao Senhor, querem se prostrar diante de Deus de qualquer maneira. Eu até quero servir ao Senhor, é uma realidade que nós vivemos hoje, mas eu quero servir ao Senhor no meu padrão. Eu quero sim andar com o Senhor, eu quero desfrutar das bênçãos de Deus, eu quero morar com o Senhor na glória, mas eu quero viver a Deus no meu padrão. Mas o Senhor nos ensina que o adorador, ele sacrifica. Não é somente a renúncia, o qual Jesus diz que aquele que quer vir após mim renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Não é somente a renúncia do pecado, mas quem sabe renunciar às coisas boas também. Isaac não era uma coisa ruim para Abraão, era aquilo que ele amava, era o filho que ele desejou, o filho que ele esperou. E Deus pede ele. Deus pediu ele, e a palavra do Senhor diz que ele acordou bem cedo, eu nem sei se ele dormiu. E a palavra do Senhor diz que ele preparou então, pegou 2 de seus moços, abardou o seu jumento, preparando a lenha para o holocausto, ele foi. Ele não falou para sua esposa. Deus deu uma ordem direta para ele, então ele vai, ele caminha 3 dias. Imagina o que passa na mente daquele pai, daquele homem.
Muitas vezes nós vemos a história de Abraão e nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, é algo maravilhoso. Mas quando nós pegamos a nossa vida hoje em sacrifício, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero te falar que a adoração não é somente quando nós estamos reunidos. A adoração é um estilo de vida. A adoração que realmente sai por essas portas são os frutos que nós vamos ver a partir dessa noite, desse dia, desse congresso de louvor. Nisso é glorificado meu Pai que diz muito. A suma daquilo que nós estamos aqui fazendo, ouvindo, sendo preparados, ministrados, vai ser o que vai acontecer lá fora. Nós temos uma missão como igreja. O Senhor disse: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós temos um propósito. Nós fomos criados para viver esse propósito. Antes que tivéssemos forma no ventre da nossa mãe, Deus já nos tinha chamado, escolhido, santificado e as nações nos dado. Então nós temos um propósito a cumprir. Agora eu te pergunto, como anda o seu sacrifício? Como anda o seu sacrifício? O que tem sido o seu Isaac? Quem sabe tem pessoas que se veem privadas de realmente crescer no ministério, de realmente prestar algo muito mais grandioso, maior para Deus. Eu quero te falar, Deus não vai nos obrigar a nada. Se nós falar, eu quero viver dessa maneira, Deus ele não vai te obrigar. Mas você quer ver Deus fazer algo glorioso e poderoso, é você desejar aquilo que Deus tem, sem reserva. Adoração é rendição. Adoração é você não ter reserva. Adoração é totalidade. Adoração é exclusividade. O Senhor ele não divide a glória dele com o outro. Tem algo que nós precisamos realmente ver nos nossos corações, é que o homem em si, ele é uma fábrica. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós vemos lá em 32 de Gênesis ou de Êxodo, lá o bezerro de ouro. Porque muitas vezes aquilo que está escrito aqui era maravilhoso, irmãos. A experiência, quando você está no começo da sua caminhada, por muitas vezes eu li a palavra de Deus e surgia algo na minha vida e o Espírito Santo testificava assim: ó, essa palavra hoje se cumpre na sua vida. E eu falava assim: Senhor, glória a Deus, aleluia, essa palavra se cumpre hoje na sua vida. O Senhor lhe disse que nós faríamos obras maiores. Deus ele não, Deus ele não muda. Deus ele não muda. Quem sabe tem pessoas que olham para o seu início, suas primeiras obras, e começam a falar: Senhor, quem sabe hoje eu não estou como eu comecei, com aquele desejo. Quem sabe aquilo que ardia, que queimava dentro de você, você não perdia um culto, não perdia uma vigília, falava para pregar, ia, pedia o pastor oportunidade, falava que era algo do reino, você ia. Mas quem sabe hoje nós estamos tão ocupados com tantas coisas, que hoje nós já estamos disponíveis, nossa agenda está cheia, temos tantas coisas para fazer e deixamos o essencial, a primazia. Por isso que nós muitas vezes como igreja não desfrutamos muitas vezes daquilo que o Espírito Santo fala: filho, eu tenho isso para você, eu tenho isso para você, eu quero que você viva isso. Muitas vezes quando o Espírito Santo ele ministra o nosso coração, parece loucura. Será, meu Deus? Loucura das coisas grandiosas que Deus ele quer manifestar na vida de cada um de nós. Mas eu quero te falar que Deus ele não muda, está disponível para nós. Esse congresso de louvor pode ser um divisor de água na sua vida. Quem sabe, quando você dobra o seu joelho para orar, a primeira coisa que vem é aquilo que está no seu coração. Quem sabe é o Isaac. A renúncia não é somente das coisas ruins, do pecado que nos afasta de Deus e cria uma parede de separação, não. Quem sabe aos nossos olhos parece ser maravilhoso,
mas quem sabe tem ocupado um lugar no nosso coração que tem impedido a totalidade a Deus, a adoração perfeita. Quem sabe tem algo no nosso dia a dia, na nossa vida, quer seja trabalho, quer seja o que for, que tem tirado a primazia de Deus na nossa vida, que tem tirado a adoração verdadeira, é para adorar em espírito e em verdade. Imagina aquela mulher, no capítulo 4 de João, aquela mulher chegando ali naquele poço, Jesus estava ali, e Jesus começa então a se revelar para ela, aquela mulher. Imagina esse calor que está agora, 7h30 da noite, imagina o sol no meio do céu, e aquela mulher indo buscar água com seu cântaro. Jesus começa a se revelar para aquela mulher, e aquela mulher agora, ela começa realmente a abrir o coração para Jesus. Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Eu não tenho marido. Jesus diz, disseste com verdade, tivesse 5, mas quem agora não é teu? Vai e chama ele. E aquela mulher deixa o seu cântaro, ela deixa aquilo que ela veio fazer. Ela deixou de fazer aquilo que era importante para ela naquele momento. Ela então, eu creio que ela sai desesperada. E a vida daquela mulher nunca mais volta a ser a mesma. Uma mulher que estava ali com vergonha, vivendo numa sociedade, quem sabe poderia ter sido apedrejada. E Jesus, ele pega aquela mulher e transforma a vida dela. E o testemunho daquela mulher alcança outras pessoas. Quando nós olhamos para quem nós éramos outra hora, para a vida que nós vivíamos outra hora, a palavra do Senhor diz que Ele tira do monturo e Ele faz assentar entre os príncipes do seu povo, para dar glória a Ele, para adorar a Ele, para bendizer o nome dEle, para realmente o seu testemunho disser para as pessoas assim, ó, Deus pode, Deus quer, Deus faz. Eu me lembro que eu tinha uns 7 anos de idade. Meu pai, ele não tem leitura, ele não sabe ler. Meu pai cantava muito hino 15 da harpa. Ele ministrava na nossa vida com os hinos da harpa. Eu me lembro, irmãos, que nós andávamos 14 quilômetros para ir num culto, aos domingos. E no meio de semana, era como se fosse uma célula. E eu com 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, já sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos, nós nem sabemos o que passa na cabeça dele. Eu posso te afirmar, eu já tinha convicção daquilo que Deus tinha na minha vida. Mas o pastor Rochelle, ele diz algo importante. Salmo 119, onde ele leu: louvar-te-ei com retidão de coração quando? Quando aprendeu os seus justos juízos. A juventude chegou e eu não fui preparado e instruído na palavra. E chegou a juventude. Eu aos 13 anos de idade, envolvido nas drogas, no tráfico. E dos 13 até os 18 anos, havia uma promessa. Os policiais falaram, assim que você completar 18 anos, acabou para você. Foi dito e feito. Dezembro, 21 de dezembro, meu aniversário. Eles já estavam lá para poder me levar. Falaram, nós vamos levar ele hoje. Vai comemorar o aniversário dele na cadeia. Aí eles não conseguiram. Aí eles foram janeiro, fevereiro, março. Quando eu completei 18 anos e 3 meses eu fui preso. E a promessa de Deus onde estava? Não sei. Até que eu estava já um ano sem condenação, um ano sendo alimentado de ódio, um ano sendo alimentado de sentimentos negativos, um ano onde eu não queria ver minha esposa, não queria ver meu filho, eu não queria ver meus pais, onde eu não queria saber das pessoas, porque eu não queria ter vínculo com ninguém. O diabo começou a ministrar tanto ódio no meu coração que eu fiquei assim, eu não queria envolvimento com ninguém. Até que Deus, ele envia um pastor dentro de uma penitenciária. Imagina, irmãos,
Será que nós, hoje eu pastoreando a igreja, será que nós estamos preparados? Havia um rapaz da minha cela, 18 anos, ele bateu na mãe dele, agrediu a mãe dele, por causa de droga, tomou o dinheiro dela. E ele foi preso. E eles levaram ele e jogaram lá na cela. E ele não durou muito tempo, não. Acabei que eu discuti com esse rapaz, perguntei o que ele tinha feito, ele falou, não fiz nada. Aí ele ficou lá, durou até de tarde. Quando passou no rádio, o rapaz bateu na mãe dele e tal, agrediu ela, e o fulano de tal nome, tal. Se ele não tivesse sido tirado de lá, ele tinha sido morto. Ele saiu. Quando ele saiu no outro dia, chega quem? Um pastor. Fala assim, meu nome é tal, sou pastor. Falei, pastor? O último que entrou aqui, ele falou que ele não tinha feito nada, ele tinha agredido a mãe dele. O que o senhor fez? Já era um senhor de uns 40, 50 anos, 45, 50 anos. E ele falou assim, eu não fiz nada. Eu falei assim, vamos ouvir, espera chegar, o rádio vai falar. E passaram-se 2 dias e nada do rádio falar o que aquele senhor tinha feito. E ele convicto naquele lugar, eu sou pastor. E eu me lembro que no segundo dia, eu perguntei para ele, o que o senhor fez? Eu sou pastor. Ele virou para mim e falou assim, eu posso fazer um culto aqui na cela? Eu falei, já que o senhor é pastor, pode fazer, ué. Eu me lembro que numa celinha 2,5 por 3, imagina, 2,5 por 3. 4 pessoas, com o pastor era 5, já estava em excesso. Você não sabe o que é calor, irmãos. 2 de um lado, não era círculo não, podia ser um círculo de oração, mas era um quadrado, não sei, quem sabe. 2 de um lado, 2 do outro, o pastor no meio. E o pastor virou para mim, olhando para a cara dele, ver o que ele ia fazer. O pastor vira para mim e fala assim, eu posso orar pela sua vida? Eu falei assim, já que o senhor é pastor, pode. Irmão, aquele homem colocou a mão na minha cabeça. E ele orou. Ele só orou para mim. Eu comecei a chorar. Eu chorei, irmão, cerca de uns 40 minutos. As pessoas gritavam e perguntavam assim, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Deus me visitou de uma maneira tão poderosa naquele lugar. No 3º dia, aquele pastor sumiu. Não sei de onde veio, não sei para onde que ele foi. Mas aquilo que ele fez naquele lugar, fez brotar. Sabe qual semente que brotou? Aquela semente que foi plantada quando eu tinha 7 anos de idade. Eu voltei na minha infância, irmãos, e comecei a falar com o Senhor assim, Senhor, a oração que eu tinha quando eu tinha 7 anos de idade. Qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Eu voltei na minha infância e comecei a buscar a Deus como eu buscava. Eu tenho 2 irmãs, filho único. Eu só andava sozinho. Caverna, montanha, mata, floresta fechada, cachoeira. Era eu e Deus. E todas as vezes eu falava, Senhor, qual que é o plano que o Senhor tem na minha vida? Aquilo enchia meu coração, sabe, irmãos, de entusiasmo. Sabe, ficava curioso para saber o que Deus tinha na minha vida. O inimigo por muito tempo, ele abortou, ele impediu de tudo quanto é maneira, para mim não realmente viver aquilo que Deus tinha na minha vida. Mas ele não conseguiu, porque Deus é todo poderoso. E hoje eu posso afirmar para você, Deus ele muda, Deus ele tem poder. Deus, ele ortogou uma autoridade. Quando o Senhor falou, ide, Ele nos deu uma missão, mas Ele não ortogou uma autoridade, um poder, uma unção, para realmente ver coisas grandiosas e poderosas. O Senhor, Ele pega do monturo, e Ele faz assentar entre os pés do seu povo. Eu me lembro que depois que eu saí, eu comecei a buscar ao Senhor, mas sem ajuda, sem pessoas ao meu lado. Eu me lembro que eu fui para os Testemunhos de Jeová, estudei 1 ano e meio a palavra de Deus. E a minha esposa, eu não vou.
A minha esposa falava comigo assim: eu sou católica, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu estou salva. Você pode ir, eu não vou. E eu 1 ano e meio, vamos, eu quero ajuda, me ajuda, vamos comigo. E ela, não. Eu me lembro que ia, ministrava a palavra, virava as costas, bebia uma cerveja, usava droga. Minha vida não mudava. E eu, dentro do meu coração, aquela semente: Deus tem uma obra na sua vida, vai. O tempo está acabando, e eu vou. E nada, não tinha força. Eu me lembro que o Isaac da minha esposa se chamava Fernando. Eu me lembro que as portas na cidade onde eu pastoreio hoje, todas se fecharam, irmão. Eu não arrumava serviço nem para capinar um quintal. Eu não arrumava serviço, eu estava passando assim. Eu pensava comigo: não quero voltar para casa, eu não quero viver essa vida mais. Eu quero trabalhar, mas nenhuma porta se abria. Eu quero te falar que nem toda porta que abre é de Deus. O inimigo abriu uma porta para longe. Eu me lembro que eu mudei. Eu comecei a morar mais fora de casa do que dentro. Comecei a trabalhar e voltar todo dia de tarde. Comecei a voltar 2 dias, depois eu comecei 1 semana, depois 15 dias, até que meu casamento foi destruído. Eu falei com a minha esposa: não dá mais não, vamos separar. Mas quando eu arrumei esse trabalho, eu tinha uma vizinha minha que ela tinha uma célula. E a minha esposa falava comigo: eu posso ir na célula? Eu falei: sim, pode. Eu ficava doido que ela ia para mim beber, para mim ficar tranquilo. Ela ia, eu não sabia para onde que ela ia. E ela ia para a célula, irmãos. E quando essa porta de emprego abriu, minha esposa já estava na igreja. E quando nós separamos, nós ficamos 3 meses separados, minha esposa estava na igreja. Ela veio através de uma célula, da célula começou a participar dos cultos ela foi no encontro com Deus e Deus começou a obra. Mas a primeira coisa que aconteceu para ela ir buscar ao Senhor foi o quê? A perda do Isaac. Ela era idólatra e não sabia. Ela não era católica não, mas ela era idólatra, ela idolatrava o marido dela. O marido podia estar morto ali do lado dela, mas estava ali. Não, está tudo bem. Está tudo bem, está morto, mas está tudo bem. Quando eu saio de casa, minha esposa: opa, o que é que eu tenho que fazer? Aí Deus direcionou: irmã da célula, vem, vamos buscar Deus, vamos orar pela sua família. Minha esposa foi para a célula e começou. Chamou o pastor, contou a situação: pastor, vamos orar. O apóstolo Geraldo visitou a congregação, ela falou: pastor, o que eu faço? Meu marido está assim. Pastor Geraldo falou: vamos orar, ele vai vir para a presença do Senhor. E ele falou assim: quando ele vier ainda, você vai comprar uma Bíblia apologética para ele, você vai dar para ele de presente que ele vai vir. Irmão, e a igreja começou a orar, era vigília, era na célula, e eu longe. 3 meses se passaram. Um dia minha esposa já no limite dela, sabe quando nós chegamos no nosso limite? É onde que Deus ele entra. A hora que a gente fala assim: meu Deus, não tem força mais, acabou. É nessa hora que Deus começa a trabalhar. E eu me lembro que 5 horas da tarde minha esposa me liga: eu fiz uma janta aqui, vem que nós precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. Eu falei: peraí que eu estou chegando. Deu 7 nada, 8 nada, 9 nada, 10 nada, 11 nada, 1, 2. Quando deu 3 horas da manhã, eu estava em bom despacho, pensando em ir para a Carmo do Cajuru. Tinha que passar por São Gonçalo. Passei. Quando eu passei lá, o dinheiro acabou, 3 horas da manhã. Eu pensei assim: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? 1 quarteirão do lado da casa da minha esposa, separado. Vou lá molar ela. E vai eu, 3 horas da manhã, chegando em casa. Minha esposa já chorando, desesperada. Ela fala que não, mas eu me lembro perfeitamente, irmão, ela com uma certidão de casamento: não dá, não quero mais, agora quem não quer é eu. Eu me lembro que eu parei na frente dela. E eu posso lembrar como se fosse hoje. O diabo usou minha boca e falou para ela assim: qual que é o preço que você está disposto a pagar pela vida dele? Naquele momento eu caí. No lugar que eu caí, eu fiquei, irmão. No outro dia eu acordei: mas que isso? Nem uma coberta, nem nada. No lugar que eu caí, eu fiquei. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi chamar meus filhos e dar um abraço nele, irmãos. Aquele negócio acendeu dentro do meu coração: luta pela sua família. Eu já queria saber da minha esposa. Eu já queria lutar pelo meu casamento. Eu já queria, voltei naquele ponto: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero. 3 meses se passaram e a oração da igreja fez efeito. Eu perdi. Sabe aquilo que me prendia, que eu queria, mas não tinha força?
aquela cadeia espiritual que eu estava preso. 3 meses o diabo, a hora que ele falou assim, qual que é o preço que você está disposto a pagar? O preço já tinha sido pago. Jesus pagou o preço. Mas a igreja, ela sacrificou. A igreja, ela se colocou em oração. A igreja fez aquilo que Jesus ordenou. Irmãos, a nossa batalha está aqui, ó. Não é aqui. A nossa luta, ela é espiritual e as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Quando se fala sentir dor de parto, às vezes nós vemos famílias sendo dilaceradas ao nosso redor. Onde que estão os adoradores verdadeiros? É maravilhoso louvar a Deus, porque na minha casa não falta nada, eu estou trabalhando, estou com saúde. Irmão, é impossível buscar a Deus e Deus não abrir porta, e você não melhorar de vida em todos os âmbitos. É impossível isso não acontecer. Mas o tempo passa, e aí? Será que agora minha agenda está cheia para Jesus? Será que agora minha agenda está cheia para fazer a obra do Senhor? Será que agora está difícil fazer uma célula? Outra hora eu queria fazer célula, não tinha nada, só tinha o Senhor. Mas agora eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho carro, mas agora eu tenho lugar para poder ir, porque eu tenho dinheiro. A palavra do Senhor diz muito claro para nós, não tem como servir. Adoração envolve serviço. Não tem como servir a 2 senhores. Imagina comigo, você pegando agora 2 direções ao mesmo tempo. Se você conseguir isso, eu quero te falar que é possível. Anda para os 2 lados para me ver. Ao mesmo tempo. É impossível. Ou você vai dedicar um e aborrecer o outro. É impossível. O que tem sido o nosso Isaac? Às vezes nós insistimos que é o pecado, que é coisas ruins. Não, se for coisa boa não tem problema. Tudo aquilo que toma a primazia de Deus na sua vida, tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, no seu tempo, tudo aquilo que você tem dedicado força, a Bíblia diz que é para amar o Senhor de totalidade, toda força. O reino do Senhor é tomado por força, por violência, que se apodera dele. Onde nós temos dedicado mais força? Irmãos, nós estamos vivendo o fim. A palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não permanece. Nós estamos vivendo o fim, Jesus está voltando. E como nós estamos? A palavra do Senhor diz, irmãos, que é para nós viver na terra aquilo que nós vamos viver lá no céu. E a primeira coisa que nós precisamos entender: obediência e sacrifício. O adorador, ele obedece. A obediência, ela quebra a maldição. Às vezes nós queremos obedecer em parte. Sabe quando, quem sabe você foi almoçar hoje, self-service, aí você pega, isso eu quero, não, isso aqui não gosto não. Não, isso aqui hoje não, isso aqui não está legal, não, isso aqui eu não gosto. Será que nós temos vivido um evangelho que nós estamos como self-service? Nós servimos e colocamos o nosso prato na nossa vida, aplicamos no nosso dia a dia só aquilo que nós queremos? Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder do Espírito. Deus tem uma obra na sua vida, comigo, e essa é particular, eu não posso te ajudar nessa. Aquilo que Deus te chamou para fazer, aquelas pessoas que Deus vai usar a sua vida para alcançar, meu irmão, é você. Aquela célula que foi aberta do lado da minha casa, por mais que as pessoas vejam hoje, e hoje ela não existe, ela gerou fruto, produziu fruto. Hoje eu tenho lá meu pai e minha mãe. Eu fico assim, eu louvo a Deus pelos feitos. Quando eu olho, irmãos, a oportunidade, o privilégio que Deus me deu de servir a Deus em vida, de meu pai e minha mãe, pastoreando meu pai e minha mãe. Sabe a cidade onde as portas se fecharam, não tinha mais jeito? Quantas mães? Teve um rapaz que o pai dele seguia ele toda vez que ele ia na minha casa,
Eu falava assim, não, vai embora daqui, só vai embora daqui. Ele, não, quero droga. E o pai dele montado na motinha, acompanhando ele em todo lugar que ele ia. Eu falava, meu Deus, vai embora daqui, seu pai está atrás de você. Não, estou nem aí para ele não. E o pai do menino atrás dele, o pai seguindo ele. Ele ia comprar droga, o rapaz, o pai dele atrás dele, de longe olhando para ver se não ia acontecer nada com ele. Esse lugar onde que as portas tudo se fechou, não tinha nem trabalho. Irmão, Deus ele faz milagre, Deus opera, Deus abre porta onde não há porta. Quantos pais chegaram perto de mim e falaram assim, Deus fez na sua vida, pode fazer na vida do meu filho também. Ora por ele, vai lá na minha casa. Deus pode fazer. Nós não vivíamos um evangelho, irmão. O evangelho é a demonstração de poder. A sua vida, o seu estilo de vida tem que ser de um adorador. É maravilhoso louvar, mas maravilhoso ainda é adorar o Senhor em espírito e em verdade. É a sua vida ser realmente um altar de sacrifício. Nós precisamos sacrificar todo dia, irmão. Quantas coisas tem para nos tirar do foco. Quantas coisas hoje vêm para nos tirar do propósito de Deus. Não importa como você começou a sua caminhada. Comecei a minha caminhada, irmãos, no fundo de uma célula, no presídio, onde eu abri o meu coração, e a palavra do Senhor entrou, e a palavra não sai vazia. Deus fez a obra, não sei como começou a obra de Deus na sua vida. Eu quero te falar que isso não importa. É maravilhoso testemunhar, edifica a fé, edifica. Mas o negócio é chegar lá. O negócio é como você vai terminar essa caminhada. O negócio é quando a trombeta soar. O negócio é quando nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo. Tem padrão para adorar o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui ofertando. E a oferta também é uma adoração. A Bíblia diz, se você chegar aqui, tiver algo no seu coração contra um irmão, você deixa ela ali, você não oferta. Por que você não vai ofertar? Porque Deus não vai receber. Você vai lá, reconcilia com ele primeiro. Depois você vem e apresenta. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira, quando eles venderam a sua propriedade, eles foram levar parte do valor. O que é que acontece? Eles morreram, porque eles mentiram ao Espírito. Deus não aceitou. A palavra do Senhor hoje nós vemos lá em Levítico. Nós vemos a Nadab e Abiú, entre outros. Nós vemos Hófni e Finéias. O que é que aconteceu com eles? Morreram. A palavra do Senhor diz sobre Uzá. Davi, quando ele toma o trono, a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que ele faz ali, ele quer trazer o que? A arca novamente a Israel. Ele vai lá, chama os sacerdotes, os levitas. E a palavra do Senhor diz que ele compra um carro novo. Ele então, adorando, louvando, parecia tudo maravilhoso. E ele transportando a arca. O que acontece? Os bois tropeçam, Uzá estende a mão e Deus abre rotura nele. Ele morre. Parecia algo tão maravilhoso. Aos nossos olhos nós íamos olhar e falar assim, meu Deus, será quem de nós que não ia chegar ali, ó? Quem de nós? O Davi, então ele enche o coração dele de temor. E a arca agora então vai para cá de Obed. A Bíblia diz 3 meses passa e tudo quanto ele tem, imagina, tudo quanto ele tem é mudado. Onde a presença de Deus manifesta, tudo muda. Aleluia. Onde a presença do Senhor manifesta, tudo muda. Onde você leva a presença do Senhor, tudo muda. Quando você estiver entrando numa casa de paz, lembre-se disso. Você é um agente de milagre. Deus te colocou ali para realmente representá-lo. Irmãos, é maravilhoso confiar em Deus. Mas mais maravilhoso ainda é Deus poder olhar para nós e confiar em nós. E falar assim, ó, tá vendo lá? Servo bom e fiel. É maravilhoso nós louvar a Deus, eu confio em Deus. E eu creio que todos que estão aqui confiam em Deus. Mas o negócio é, Deus pode confiar em nós. Deus, Ele está bem representado. Nós estamos representando a Deus.
Como que ele está sendo representado hoje? A palavra do Senhor diz que o Davi, quando ele fica sabendo que a casa de Obed-edom ela é abençoada, ele vai lá e consulta. Ele consulta onde? Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando? Quem trouxe aí? Levanta aí. Quem trouxe aí a palavra? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando? Quando aprender o seu justo juízo. Isso é o nosso guia. Isso é a nossa palavra. Isso é aquilo que vai nos guiar. E quando ele fica sabendo que Deus abençoa, ele vai lá. E Moisés, direcionado por Deus, fala: ó, o transporte da arca tem que ser onde? No ombro. Olha a nossa responsabilidade, ó. Não é carro novo, não. Nós precisamos inventar algo novo, não. Nós não precisamos de fazer algo novo, não, irmãos. Está escrito ali, ó. O que nós como igreja precisamos fazer para ver a glória de Deus. Está escrito tudo ali. Não inovou, não busque inovação. Carro novo. Quem fazia isso eram os filisteus. E vai o Davi lá. Parecia algo tudo maravilhoso. Mas por quê? Deus abre rotura em usar. Mas por que tantos outros estão no altar fazendo algo para Deus e Deus mata e Deus rejeita eles? Porque tem um padrão. Nós precisamos obedecer o que está escrito na palavra. Nós não podemos servir a Deus no meu padrão. Nós não podemos servir a Deus no seu padrão. O padrão é de Deus. O padrão é do Todo-Poderoso. O Senhor diz: esse é o caminho, andai nele. Nós não podemos querer inovação. E essa responsabilidade, ela pesa aqui, ó, no meu e no seus ombros. Responsabilidade cabe a nós. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia ainda comigo. Eu quero falar um pouco sobre serviço. Eu quero ser bem breve. Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10. Mateus capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim. Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: disse-lhe. Quem está falando isso? O diabo. Disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele é conduzido, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E em resposta ao diabo, o Senhor usa a palavra. E Ele nos ensina: somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Adoração envolve serviço. Serviço, obra. Deus chamou nós para um serviço. Serviço da casa do Senhor. Servir aos irmãos. Fazer a obra de Deus. Anunciar o Evangelho. A palavra do Senhor ainda diz sobre serviço. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 até o 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles a quem? E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os serviço. Nós somos uma igreja missionária. Deus não vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos. Quero te falar que esse congresso de louvor essa noite pode ser um despertamento para
para algo grandioso que Deus vai fazer na sua vida. Pastor Rochelle, ele falou sobre o altar, sobre ter sabedoria, sobre ver as obras. Agora imagina aqueles homens servindo a igreja. Quem não faz a obra aqui não faz em lugar nenhum outro. Nós precisamos fazer aqui na nossa Jerusalém, onde nós estamos plantados. E isso moveu quem? O Espírito Santo. Porque aqueles homens, eles estavam servindo a quem? A igreja. E aqueles homens então servindo a igreja, o Espírito Santo, ele fala o quê? Aparta para a obra que os tenho chamado. Quem? Barnabé e Paulo. Aquele Paulo que foi ministrado hoje, aquele perseguidor, aquele homem que os cristãos não podiam nem ouvir o nome dele. Era um homem terrível. De perseguidor ele passa a ser um homem que deu a sua vida. E eu quero te falar, eu apostei a minha vida nisso aqui. Eu sei de onde Deus me tirou. Tem pessoas jovens, quero te dar um conselho. Guarda a palavra no seu coração. Guarda, esconde. Escondi a tua palavra no meu. Guarda ela. Ata o seu pescoço, escreva ela na tábua do seu coração. Paz. Esse é o tempo. Nós perdemos muito tempo com tantas coisas, irmãos. Nós perdemos muito tempo com tantas coisas. Nós perdemos muito tempo com tantas coisas. Muitas vezes nós deixamos as coisas essenciais e principais da nossa vida passarem. Como foi falado um pouco, até pelo o nosso irmão ali. As escolas, o Deus desse século, a influência maligna dentro dos ensinamentos. Nós precisamos realmente redobrar a nossa atenção e a nossa oração e a nossa vigilância. Deus tem uma obra na minha, na sua vida. E eu vejo muitas crianças, da idade que eu tinha, quando eu ouvia a palavra de Deus, aquilo queimava no meu coração. Senhor, qual que é o propósito que eu tenho na minha vida? Mas eu só fui viver quando eu abri o meu coração. Deus não vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer, que você não deseja. Mas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e nós nos rendemos em adoração, porque a adoração é rendição, Deus começa a ministrar no nosso coração aquilo que é a vontade dEle. Se Deus deseja te preparar e te enviar, fala com Ele assim, ó: eis-me aqui. Se o desejo do Senhor é te enviar para outro lugar, Deus, Ele vai te dar condição, Deus vai te capacitar, Deus vai te suprir. Muitas vezes a vida muda, as coisas começam a desenvolver. E nós louvamos a Deus por isso, porque as coisas começam a acontecer, portas abrindo, bênçãos sendo realizadas, sonhos sendo realizados, sonhos saindo do papel e se cumprindo. Mas se Deus virasse para você e falasse assim: abre mão de tudo. Se Deus pedisse para você, quem sabe aquilo que você hoje, seu coração sim sabe, sua boca fala, a boca fala que o coração está, toda hora você fala daquilo. O que é que está ocupando tanto? Quem sabe que tem tomado até o lugar de Deus na sua vida, porque é algo que você desejou demais, e hoje você tem. Se Deus te pedisse hoje, seu Isaac, como você iria? Eu imagino Abraão 3 noites caminhando ao lado do moço, não era criança, era moço. 2 servos caminhando com ele, 3 dias, direto. A Bíblia não relata a reação dele em questionar. Creio que ele foi ali caladinho, só falando com o Senhor em mente. E ele foi lá e falou: pode ficar aqui com o jumento, que eu e meu filho, agora nós vamos ali adorar o Senhor. E quando nós tivermos acabado de adorar o Senhor, nós vamos voltar. Aleluia!
Quantos creem? Adoração envolve fé. Se Deus te pedir algo, você pode ter certeza, se Deus tira você de um estado, e você abre mão, e você se rende, Ele te coloca no estado maior. Deus é Deus. Deus, Ele pode tudo, irmãos. Às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor e pensando, quem sabe, naquelas pessoas que estão ao nosso redor, quem sabe, ente querido, familiares, vivendo uma vida depravada. Quem sabe tem mães buscando pelos filhos, pais buscando pelo filho, avô, tios. Quem sabe jovens que estão envolvidos nessa vida. Eu quero te falar que Jesus é a solução. Jesus pode, Jesus Ele ouve a oração. Ao incenso Ele é apresentado diante do Todo-Poderoso. São as orações dos santos, são apresentadas até o Senhor. Não pare de orar, a oração não é em vão. Tem resposta que vem rápido, tem resposta que pode demorar um pouco, mas certo é que a resposta vem, aleluia. Não pare, irmão, não pare. Se eu virar para você e falar que o evangelho é só alegria, não. Por isso que não é só louvor, é adoração. Está doendo, Senhor, está doendo. Continua. Às vezes nós ficamos tão tristes quando nós perdemos, quem sabe um irmão, uma pessoa que você orou, que você buscou, que você dedicou. Você sente dor de parto. Aí mães, pode falar um pouco sobre isso. Você está vendo, você está sentindo dor de parto de novo. E pelejando, e chorando, falando, Senhor, tem misericórdia. Às vezes tem um familiar que você fica lá, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá força para mim permanecer firme orando por essa pessoa. Aí nós nos ocupamos com a obra, com o trabalho. Mas toda madrugada, quem sabe de manhã, nós voltamos lá naquela pessoa, Senhor, tem misericórdia. Senhor, está doendo. Senhor, muda a vida dessa pessoa. Senhor, dá uma luz aí, Senhor. Continua orando. Continua firme. Deus, Ele está contemplando, irmão, nós precisamos perseverar. Não deixe que as influências exteriores te impeçam, te parem, te impeçam de realmente ser movido pelo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Adoração é no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de perda, no momento de dor. É maravilhoso quando Deus, nós oramos e Deus vai lá e faz. Mas Deus não deixou de ser Deus quando Ele também não faz. É maravilhoso quando você ora e Deus cura. É maravilhoso. Mas quando Deus também não cura, Ele continua sendo maravilhoso. E nós continuamos sendo adoradores. Nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos por quem Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome. Não pare. Na geração que nós estamos vivendo, nós estamos cercados de pessoas. Pessoas, quem sabe como eu, que até foram na igreja, mas a palavra não estava aqui, ó. Ouviram, mas a palavra não, ó, foi guardada. Adoração não é por aquilo que você conhece, mas por aquilo que você vive, por aquilo que você aplica na sua vida, por aquilo que você coloca em prática dia a dia. Isso é adoração. Adoração é obediência. Adoração é sacrifício. Adoração é fé. Adoração é totalidade. Deus é exclusivo. Ele não divide a glória dele com outrem. Adorarás somente ao Senhor, e só a Ele servirás. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu queria que você se colocasse de pé. Adorar o Senhor é obediência, é sacrifício. Adorar o Senhor é serviço, é obra. Essa noite, ela pode marcar a sua história. Uma palavra que Deus liberar
nós tomar posse, abrir o nosso coração, Deus, Ele entra e Ele move, Ele opera. Deus não vai fazer se você fechar o seu coração e falar: Senhor, não, isso não é para mim, eu não quero isso, eu até quero servir ao Senhor, mas eu não quero cumprir isso que o Senhor me chamou. Senhor, eu não quero sair da igreja. Não, igreja não é a parede. Como é que é sair da igreja? Não, igreja somos nós. Senhor, eu quero continuar, Senhor, mas eu não quero abrir mão disso, sabe? Imagina nós tentando negociar com Deus, o Espírito Santo nos impulsionando a fazer algo, a fazer a obra, a adorar o Senhor com a nossa vida. A palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você teve o privilégio de, quem sabe, ouvir a palavra do Senhor aqui, não como eu lá. Você vai querer cantar aqui? E quem sabe hoje você veio para o culto da noite para ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo está realmente falando no seu coração, ministrando no seu coração. Quem sabe hoje o altar está desconcertado, a sua aliança está quebrada. Quem sabe todos olham para nós e falam assim: mas se louva mesmo, esse aí está louvando mesmo. Mas quantas vezes o Espírito Santo falou assim: ó, larga isso, larga tudo, para de fazer isso, abra mão disso e vai fazer aquilo que eu te mandei. Quem sabe o Espírito Santo já te mandou, já te guiou, já te mostrou, já te falou com clareza aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e ainda você resiste. Resistir para quê? Por que nós resistimos muitas vezes aquilo que o Espírito Santo, Ele... Às vezes nós olhamos com o nosso olho e falamos: meu Deus, isso é difícil demais. Eu quero te falar que quem faz é Ele, não é nós. Quem faz é